Muito bom dia a todos. Graças a Deus, mais um dia juntos, evocando as forças do Pai, lembrando da presença dEle na vida de todos nós. Isso nos dá coragem, isso nos acalma. A gente usa muito uma expressão aqui na Seara que é descansar a alma. Às vezes nosso corpo não tem tempo para descansar, não, né? Mas se nosso espírito estiver em paz, equilibrado, a gente vai longe. E eu acho que paradas como essa, estarmos juntos nas casas religiosas, buscando o alimento para a alma, faz com que a gente entenda por que nós temos que ter tanta paciência, resiliência, muitas e muitas vezes renúncia, substituindo o prazer pelo compromisso, né? Quantas vezes nós precisamos substituir o prazer pelo compromisso? E vai chegando uma hora que essa substituição vai sendo prazerosa. Olha que interessante. A gente não quer mais fugir das pessoas, fugir das coisas. Não, existe um estado de enfrentamento. E é o prazer ao dever que faz com que a gente consiga ser forte, né? Não é a força dos violentos, não. É a força do pacífico anunciado por Jesus. Vamos tentar, então, entrar em sintonia? Mesmo as pessoas que estão fora do salão, por favor, agora é um momento sagrado. A prece é o momento que une as forças espirituais. E vamos usar a oração pela música, alcançando áreas do nosso cérebro que trabalham as emoções. Mas não é qualquer emoção, não. É a emoção adoecida. É onde está a ferida emocional que a gente às vezes nem percebe. Então vamos fechar os nossos olhos com convicção, com fé, com entrega, e que o Pai consiga alcançar o coração de todos nós, porque nós temos a possibilidade de abrir o coração agora. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
lembrando também os nossos companheiros que estão à distância, nos tratamentos à distância, ou simplesmente nos acompanhando nas aberturas e encerramentos dos nossos trabalhos. Vamos sempre buscar, recorrer à ajuda do Evangelho. E hoje o capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que fica ainda mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Começamos o dia com um chute na canela, né? Será que a doutrina espírita, uma filosofia religiosa, com base científica, é uma doutrina punitiva? Na lei de ação e reação, estudamos então que aquele que fez o mal será punido pelo erro? Não, a gente tem lutado muito contra essa ideia. Minha irmã brinca comigo que eu falo algumas frases, mas eu evoco alguns pensadores. Nietzsche tinha uma expressão que era assim: debaixo de toda pedra há uma grande chance de ter um réptil. Às vezes a gente acha que é punição porque lá dentro a gente não quer enfrentar a responsabilidade da escolha. O Pai é tão justo que, numa medida educativa, Ele permite que a gente suporta o que fez o outro suportar. Não é punição, é esclarecimento, é bem diferente. E vejam que a gente nem suporta tudo de uma vez. Já pensaram, se a gente colocar na balança quantas situações descabidas nós já fizemos e tivéssemos que recuperar tudo de uma vez? Então a questão não é essa. A questão é que é uma medida de disciplina e educação. Se formos desumanos, se nós formos muito prepotentes, se machucamos o outro com o nosso orgulho, com as ilusões de raça, de crença, hoje, muitas vezes, sofremos na pele esse preconceito. Atraímos para nós a mesma circunstância para a gente aprender a ter postura. Que a alma ela tem que sorrir por dentro. Nós vivemos a época da sensação, nós sempre batemos nessa tecla. O que é a época da sensação? Prazer do corpo. Enquanto nossa alma não sentir o prazer de viver, mesmo tendo que enfrentar, nós vamos ficar produzindo incredulidade. Será que Deus é justo mesmo? Então vem a lição. Por que parece que pessoas boas, honestas, sofrem ao lado dos maus que prosperam, estão rindo, tirando o sarro do outro que passa pelos, desculpe a linguagem, pelos perrengues da vida? A reencarnação é uma lei importante. Sem essa ideia, sem essa lei, fica muito difícil entender a justiça de Deus. Parece que é um jogo de dados. É a sorte. Tive a sorte de nascer ali. Não tive a sorte de nascer ali. E sorte e azar tira totalmente a responsabilidade do livre-arbítrio. Vejam que quando a gente entende melhor essa filosofia, nós vamos lutar muito para não errar. E não só não errar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí a gente lembra que hoje é o dia o festejar os mortos, né? Lembrar da morte. Nós precisamos lembrar que nós temos início, meio e fim. Pelo menos o fim dessa passagem aqui.
Será que muitas vezes a nossa consciência pesada nos coloca também uma sensação de aflição com a partida? Não só a partida de quem amamos, das pessoas que sentiremos falta, mas a nossa partida. Quantas vezes o diagnóstico complicado que bate na nossa porta, a gente se desespera, não só pelo pensamento da dor, mas o pensamento da morte. Então a morte é a volta para a casa do Pai. Mas muitas vezes no nosso inconsciente coletivo ainda está dizendo que a morte é a possibilidade de irmos para o inferno. Será que eu fiz tudo tão certo? Então vejam, enquanto o medo estiver construindo a nossa fé, enquanto o medo for a base da reflexão das nossas crenças, por que eu devo ser certo ou errado, eu não vou ter certeza, na verdade, do que eu estou fazendo. Eu vou ficar insegura. Principalmente porque o meio, ele é muito influenciador, não é? Quantas vezes o meio fala assim, vai lá se divertir, deixa sua mãe doente em casa. Não fala isso? Olha, você está perdendo os seus melhores anos da vida cuidando dos seus filhos. Está errado isso, não, a gente não escuta isso. Mas lembra que nós viemos cumprir dever e não só festejar a vida no sentido humano, mas festejar a vida porque a gente está sendo realmente um instrumento do Pai na vida de alguém. Dentro de casa, na sociedade. Sou repetitiva, né? Então, a aflição não é injusta. Tem uma causa. Talvez a gente não lembre exatamente dessa causa, porque é mais fácil a gente lembrar daquilo que nos machucaram do que quando a gente o machucou. Mas tem uma justiça, a dor ela tem um objetivo. Não é punição, é reparação. É a capacidade de desenvolvermos a sabedoria de que nós precisamos viver com a luz. Nós precisamos viver com a saúde da alma, não só do corpo. Então vamos trabalhar. Quando a gente sair da casa, leva a energia espiritual com você. Mas leva lembretes. Lembretes que estão no seu inconsciente da proposta da sua reencarnação. Todos nós nos preparamos para estar aqui nessa reencarnação. E lembramos no nosso inconsciente esses deveres. Quando a gente começa a se desviar desses deveres, se iludindo muito com coisas daqui, bate a dor de novo. Seja a dor psíquica, com as depressões, as ansiedades, ou seja a dor física, né? Ou ainda a dor comportamental, quando temos que conviver com a dificuldade. Eu juro que eu vou parar de falar. Pessoal, o chamado está no ar. Usa seu inconsciente, usa sua sensibilidade, né? Usa sua força de acreditar. Pode estar tudo parecendo difícil, mas pode ter certeza que tem um objetivo. Acredita. Nada que fique para sempre. E eu juro que a última coisa que eu vou falar é o seguinte. Estou testando a paciência, né? Eu gosto muito de símbolos. E tem uma carta no tarô, que é a Roda da Fortuna. Eu não sei exatamente o que significa a Roda da Fortuna no tarô. Mas eu sei que ela é um símbolo de que tudo está em cima pode vir para baixo. E tudo que está embaixo pode vir para cima. Quer dizer, a vida está sempre girando. Não tem nada que fique fixo. Então viva o momento presente. Viva o agora. Né? Aproveite os momentos. Aproveite a infância. Aproveite a juventude. Aproveite a maturidade. Aproveite a velhice. Porque todas são fases maravilhosas. Que se a gente não tirar o melhor, a gente vai ficar sempre com a sensação de vazio. Um ótimo dia a todos. Vamos começar o trabalho. Muito obrigada.